Boas-vindas a mais uma análise detalhada, um material educativo exclusivo trazido pela Ford College. Hoje, a gente vai desenhar a planta baixa definitiva para migrar o estado da Ethereum direto para o modelo de contas da Solana. Puxando o gancho da nossa última lição, que cobriu os padrões de armazenamento de dados, este é literalmente o passo mais crucial na trilha de desenvolvimento da EVM para a SVM. É aqui que preparamos todo o terreno para o projeto Capstone. Então, vamos direto ao ponto e descobrir como erguer as fundações dessa ponte arquitetural. Nosso plano de obras hoje é bem direto. Vamos passar pelo desafio do mapeamento, explorar as grandes diferenças entre EVM e SVM, montar uma matriz de avaliação, traduzir um perfil na prática, ver como documentar isso com descritores e fechar com os próximos passos. Começando pelo alicerce número 1, o verdadeiro desafio do mapeamento de contas. Mudar de uma infraestrutura tradicional e antiga, que funciona basicamente como um armazém único e gigantesco, para um sistema hipermoderno de cofres individuais, exige enquadrar um mapa com muita precisão. Sem uma matriz de restrições e critérios claramente definidos, qualquer rascunho de implementação vira uma bagunça rapidinho. É muito comum ver projetos inteiros à deriva, batendo cabeça entre prioridades que competem entre si, como tentar manter o número mínimo de contas, minimizar os custos de rent, que é aquele aluguel de espaço da Solana, e ao mesmo tempo garantir que a arquitetura seja fácil de atualizar no futuro. É um equilíbrio super delicado. Isso nos leva à parte 2, o conflito estrutural e as diferenças fundamentais entre EVM e SVM. Essa comparação ilustra o X da questão de um jeito brilhante. Do lado esquerdo, temos aquele estado pesadão e centralizado de um contrato IVM, com armazenamento monolítico em slots determinísticos e uma propriedade totalmente implícita. Já na direita, a SVM mostra a sua estrutura modular. E aqui o jogo muda de verdade. A rede exige uma propriedade de dados 100% explícita através dos PDAs, os endereços derivados de programas, sempre baseados em chaves específicas. Na Solana, não dá para simplesmente alugar um quarto onde o contrato tem a chave mestra. É necessário construir a própria porta e definir explicitamente quem tem permissão para abrir. O que levanta um quebra-cabeça de engenharia no mínimo curioso, né? Como é que a gente pega aqueles números gigantescos de 256 bits da EVM, os famosos WINT256, e encaixa isso dentro da arquitetura super otimizada da Solana sem que os dados transbordem? É literalmente como tentar socar o motor de um caminhão de carga dentro do chassi de um Fórmula 1. Exige muita inteligência e o uso de bibliotecas de precisão arbitrária para acomodar dados que simplesmente não cabem em limites menores. Para resolver esses gargalos, vamos para o terceiro ponto, a matriz de avaliação. Para quem desenvolve e desenha arquiteturas, essa tabela é o verdadeiro mapa da mina na hora de pesar as concessões inevitáveis. Olha só a primeira linha, que propõe o PJ por chave. Separar os dados assim pode até aumentar os custos gerais de rent, já que envolve criar uma conta para cada registro. Mas o ganho? Uma latência incrivelmente baixa e escritas totalmente isoladas, o que é um prato cheio para o processamento paralelo da Solana. Por outro lado, escolher uma conta única ampla tem um custo de criação muito baixo, só que a latência vai lá para cima, porque atualizações simultâneas criam um gargalo de execução, e atualizar pedaços desses dados no futuro fica muito mais complexo. No fim das contas, a escolha certa depende puramente de como os dados vão ser acessados. E como isso fica na prática? Vamos para a seção 4. A tradução de perfis. Tirando a teoria do papel, é aqui que a mágica da conversão de código realmente acontece. Acompanhando exatamente esses 3 passos técnicos, a gente transforma um perfil de usuário do Solidity numa conta Anchor impecável em Rust. Primeiro, identifica-se a forma original na EVM, que normalmente é um mapping contendo um struct aninhado. Segundo, usando nossa matriz, a gente escolhe o candidato ideal na SVM, separando os dados através de um PDA por chave para garantir isolamento total. E terceiro, converte-se os tipos de dados. Aquele WINT255 gigante é elegantemente transformado em um 128, que é muito mais eficiente para o ambiente Rust. É muito interessante notar como a estrutura se transforma visualmente. Reparem como a propriedade implícita fornecida pelo mapping in Solidity, ali na esquerda, se torna uma chave pública explícita chamada owner no Rust, à direita, que precisa ser validada. Essa é, sem dúvida, a mudança de paradigma mais massiva de todas. O contrato inteligente na Solana não vai saber instintivamente a quem pertence aquele PDA se a chave pública de propriedade não for gravada diretamente no estado da conta durante a inicialização. E claro, como essas contas ocupam espaço na rede, reservar os bytes exige cálculos super meticulosos.
A gente precisa somar o tamanho dos dados dos campos, adicionar religiosamente os 8 bytes do discriminador padrão do Anchor e, o mais importante de tudo, reservar pelo menos 10% de preenchimento, o famoso padding. Esquecer de deixar essa margem de espaço para futuras atualizações é literalmente como construir um cofre de alta tecnologia, concretar as paredes de aço e esquecer de deixar um conduíte vazio para passar o cabo de uma câmera de segurança no ano que vem. Não cometam esse erro. Indo para a reta final, parte 5, o uso de descritores para garantir uma documentação cristalina. O trabalho de arquitetura só termina quando a documentação está impecável. Todo descritor de mapeamento deve conter esses campos em formato de tópicos, para ser a prova de falhas. Precisamos registrar de onde o dado veio no Solidity, o formato escolhido na Solana, o esquema exato de seed do PDA, o formato de serialização como BOSH, a reserva de bytes com o padding correto e as regras rígidas de qual conta atua como signatária para autorizar qualquer mudança. Ter tudo isso no papel justifica de forma clara qualquer escolha que fizemos lá atrás sobre custos ou latência. E para fechar essa formulação de um jeito que grude na cabeça, guardem este número: 5. Antes de bater o martelo sobre qualquer formato, 5 variáveis precisam entrar na balança: a frequência de acesso, a concorrência do estado, o tamanho e o potencial de crescimento, a complexidade da propriedade dos dados e, por fim, a superfície de interação, ou seja, se o estado vai ser apenas consultado de forma passiva ou se será massivamente modificado a todo momento. E assim chegamos à nossa conclusão e aos próximos passos da jornada. A lição mais valiosa de hoje, se fosse para resumir em uma única regra de ouro, seria: alinhe perfeitamente o padrão de acesso aos dados com a estrutura de contas correta. Deve-se dar preferência absoluta a PDAs separados por chaves, para qualquer estado que exija escritas frequentes e independentes. Mas não tem o menor problema em agrupar dados em contas mais amplas caso esse estado seja imutável ou trabalhe com gravações em grandes lotes. É essa harmonia perfeita que entrega economia na rede e eficiência máxima de performance. A grande pergunta final que fica no ar é: com essas fundações mapeadas, a nossa matriz arquitetural já está totalmente robusta para enfrentar as decisões pesadas da fase de rascunho do projeto Capstone? Com esses descritores em mãos, a ponte está pronta para sair do papel. Lembrando sempre que este material educativo faz parte das trilhas de excelência da Ford College. Para explorar ainda mais a fundo a engenharia Web3 e ter acesso aos recursos essenciais para a próxima fase, não deixem de acessar o portal ford.college. Afinal, o que seria da engenharia sem uma base de conhecimento sólida para dar suporte à próxima grande inovação? Muito obrigado por acompanharem essa análise e um excelente desenvolvimento para todos.